Graças e paz, igreja. Com grande alegria que voltamos ao púlpito desta igreja, que, na minha convicção, é um dos poucos símbolos que nós temos na Igreja Batista. O púlpito, ou a tribuna, representa, simboliza a palavra de Deus. E sempre temo e tremo quando assumo, porque eu creio que daí vem uma expectativa muito grande daquilo que Deus tem para falar para o seu coração. Eu quero falar hoje sobre felicidade. Como vive quem é feliz? A felicidade, amados, tem sido o nome da moda, tem sido a matéria da moda. Pessoas têm estudado, têm feito mestrado dentro da área de marketing para acionar o gatilho de consumo, porque acionando esse gatilho de consumo, de uma necessidade, de escassez, provavelmente a pessoa em sua área emocional pensa e cai nas articulações do marketing para consumir algo, porque ao consumir algo será feliz. Então a felicidade tem sido o nome da moda. E o autor de um livro, Euforia Perpétua, Pascal Bruckner, ele diz que a felicidade se tornou uma tirania. Ele diz também que a felicidade vira uma inquietação permanente e passa a fazer parte do território da angústia. Já Eliana Bruno, e essa matéria que eu estou citando, extraída da revista Ultimato,
A Helena Bruno, uma escritora e jornalista, diz o seguinte: nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. Que a felicidade é uma espécie de direito. Existe a crença que a felicidade é um imperativo que é possível viver sem sofrer. Que as dores inerentes de toda a vida são uma anomalia. E isto tem tornado os jovens fracos, impacientes, imediatistas, e os jovens não têm aprendido a lidar com as frustrações. E um texto interessante, ele diz assim, esse pessimista: a felicidade é a meta do pobre e do rico. A felicidade é a meta do erudito, do ignorante, dos santos e dos pecadores, do ateu e do crente, do ascético e do indulgente. É por causa da felicidade que aspirantes espirituais oram, trapaceiros trapaceiam, monopolistas monopolizam, caridosos entregam-se à caridade, bêbados bebem, ladrões roubam e penitentes se arrependem. Almejando felicidade, uns se casam, outros se divorciam. Alguns cometem suicídio e outros se tornam homicidas. Aqueles que buscam alcançar a felicidade através do domínio, pelo poder, outros no apego às coisas. Desta forma, estamos todos constantemente perseguindo a felicidade. Ao invés de sermos felizes, não admira, portanto, que nasçamos chorando, vivamos nos lamuriando e morramos frustrados. Mas hoje eu quero trazer uma boa notícia, que é possível ser feliz. Mas não com nesse campo doentio, nessas ferramentas e nessas buscas, que para mim são carnais. Mas eu quero dizer que a Bíblia, em nenhum momento, em nenhuma parte dela, diz como ser feliz. A Bíblia não cita 10 itens para você ser próspero. A Bíblia não diz 10 regras para você ser feliz. A regra, em toda a documentação histórica dela, ela não mostra regras para ser feliz ou articulações para ser feliz. A Bíblia, ela apresenta a história de quem é feliz. Repito, a Bíblia apresenta a história de quem é feliz. Mas antes da minha leitura, eu quero orar. E eu tenho, durante toda a semana, me angustiado a respeito desse texto. Porque ele precisa falar ao meu coração. E ao estudar a palavra, percebi que eu estou caindo nesta mesma denúncia desses três: um sociólogo, uma jornalista e um desabafo de algum pessimista. E Deus foi trabalhando no meu coração, Deus foi untando as minhas feridas, cuidando das minhas feridas, porque sem percebermos, irmãos, nós entramos nesta armadilha da tirania da felicidade. E esquecemos de fato onde é a fonte de toda a felicidade. Eu quero meditar sobre o Salmo 1, que até então o Salmo 1 era uma articulação de alguns teólogos fundamentalistas para eu não viver no mundo, mas viver na redoma de uma igreja. Me protegendo do mal do mundo e não sendo sal e luz do mundo. A ponto de muitas pessoas na época serem disciplinadas, porque estava jogando futebol no mundo, estava no cinema, estava no teatro. E a palavra de Deus, ela não diz isso. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos temer a Deus sobre todas as coisas. Eu quero orar nesse momento. E a minha oração é que, da mesma forma que eu fui liberto, à luz da interpretação desse texto, você encontre a verdadeira libertação e comece a discernir como vivem aqueles que são felizes. Pai nosso, a minha oração nesta manhã é que a Tua palavra, Senhor, seja imperativa às nossas existências, nossas histórias. E que Teu poder, Senhor, se aperfeiçoe. Que Seu poder aperfeiçoe as nossas fraquezas. Que Seu poder, ó Senhor, venha trabalhar em nossa mente, em nosso coração, em nossas emoções.
Que a tua graça e teu perdão nos visite nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu só queria pedir um favor, operadora de som, que me desse um pouquinho de retorno. Um pouquinho só de retorno. Eu não sou Tim Maia não, mas eu preciso de retorno. Olha o que diz aí o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como uma palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, diz que quem estiver com Ele ele tem a proposta de uma vida e uma vida em abundância. O que vencer essa vida em abundância? Essa pergunta que podemos fazer ao texto. Qual é esse projeto de Jesus de ter uma vida de qualidade? Qual é o projeto de Jesus de ter uma vida abundante? Que projeto é esse de Jesus de viver contente em qualquer situação? Que projeto é esse? E esse texto do Salmo e fora os outros salmos, eles são próprios, eles são ricos em mostrar que tipo de gente é feliz. Que pessoas vivem nessa abundância do projeto redentor e restaurador do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem são estes felizes? Como é a maneira de viver destes homens e mulheres, discípulos e discípulas de Cristo, que são felizes? São estes, irmãos, os discípulos de Cristo que descobriram a fonte correta, a fonte do verdadeiro prazer. E qual é a fonte correta? E qual é a fonte do total prazer, verdadeiro prazer e o integral prazer? Está aqui a fonte, a lei do Senhor. E nesta lei, medita, estuda, se aprofunda. Porque essa lei, ela fere a nossa vida. A palavra de Deus, ela é um espelho, ela reflete aquilo que somos. A palavra de Deus, ela não utiliza maquiagem, ela não utiliza artifícios da beleza, ela mostra de fato como eu sou. E por isso, quando eu escolho a palavra de Deus como fonte do verdadeiro prazer, eu começo a caminhar a passos largos para ter uma vida feliz, uma vida que se aprofunda em Deus. É o que diz o texto da palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou diz aqui o texto, como é feliz. A palavra feliz, ela tem duas traduções. No hebraico, ela tem um sentido que é o mesmo sentido do Novo Testamento. E essa palavra feliz também sai dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele cita as bem-aventuranças, como são os felizes em Cristo. Essas pessoas que optaram em descobrir o que é felicidade, optaram pela fonte do verdadeiro prazer, que é a lei do Senhor, eles têm essa satisfação. Por quê? Porque aprende o que é feliz. O que a palavra feliz significa? O radical no hebraico, que também Jesus, como falava, é aramaico extraído e tem sentido no hebraico. Qual é o radical dessa palavra? Ou seja, radical é o sentido básico dessa palavra feliz. Significa o pé, significa marchar, andar, conduzir por uma via reta. E na poesia do Salmo, feliz é aquele homem que tem os seus pés a caminho na direção de Deus. Quando eu decido ser feliz, oriundo e mediante a palavra de Deus, eu estou dizendo, eu sou um discípulo de Cristo que coloquei os meus pés a caminho na direção de Yahvé, no hebraico. No Novo Testamento, na direção do reino de Deus. Quando eu encontro o reino de Deus, eu descubro a felicidade, porque essa felicidade, ela é dentro da gente.
Ela está dentro da gente. Ela não precisa de artifícios, ela não precisa de cenário, ela não precisa de resultados. É uma felicidade oriunda do Espírito Santo de Deus que habita em mim e me habilita para viver contente em qualquer situação. E a satisfação da lei do Senhor, e essa satisfação na lei do Senhor me dá prazer. O prazer de ter escolhido andar e caminhar num caminho que leva ao reino dos céus. E a felicidade para quem escolheu colocar o pé no caminho que leva a Deus, sabe que a felicidade não é um mero prazer. Tem gente dentro da igreja, vindo para a igreja para ter prazer, porque muitas vezes sai da igreja e diz assim: eu não senti prazer nenhum. Quem optou em colocar os pés que levam na direção de Deus, sabe que a felicidade não é uma época. A felicidade não está inserida em uma ocasião onde tudo dá certo. A felicidade não são conquistas. A felicidade não é um lugar ou local. Não é uma meta, não é um alvo. Enfim, a felicidade não é um lugar que está fora de nós. E qual o prazer? E que lei é essa? O texto diz ao contrário: sua satisfação está na lei do Senhor. Que lei de Deus é essa? Jesus faz a síntese dessa lei. E o biógrafo de Cristo, Marcos, coloca isso em seu evangelho, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame o Senhor de toda a sua alma. Ame o Senhor de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E ele coloca essa síntese, um segundo mandamento, no mesmo nível. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. E não existe maior mandamento do que este. E que lei é essa, amados? É a lei do amor. Para ser feliz tem que obedecer à lei do amor. E essa lei do amor, ela diz que quem optou em seguir a lei do amor escolhe sempre Deus. E na prática da vida nós podemos aplicar, ou seja, entre vingar e perdoar, escolhemos Deus. Porque Deus é amor e o amor produz perdão integral. Quantas famílias, quantos relacionamentos, quantas igrejas têm sido destruídas pela falta de perdão. O ato de perdão gera vida em lugar de morte, amados. Esse é o verdadeiro sentido da ressurreição. Porque sem o perdão de Deus, a ressurreição seria um mito e não uma verdade. E eu creio na ressurreição. E a ressurreição é possível por causa do perdão de Deus a todos nós. Quando optamos pela lei do amor, optamos entre o lucro fácil e Deus, porque Deus é íntegro. Entre mentir e Deus, escolhemos Deus porque Ele é verdade. Entre a ética relativista, que é moda nesse tempo, a ética relativista é a minha interpretação da palavra. A ética relativista é a minha interpretação sobre como tratar o próximo, como tratar os meus negócios. E o relativismo sempre aponta, sempre olha, sempre destina, sempre projeta, sempre planeja para o meu eu ser satisfeito, e não você e não a Deus. Por isso adequamos a ética, a nossa maneira incrédula de ser. Mas não olhamos para a ética de Deus, que nos molda na maneira que Cristo vive, na maneira que Cristo viveu. Por isso eu chamo, não devemos ter, por isso eu falo, não devemos ter uma vida cristã. Nós devemos ter uma maneira cristã de viver. Porque se temos vida cristã, nós vamos começar a fragmentar a minha vida. Vida cristã, vida sentimental, vida familiar, vida financeira, vida recreativa.
mas nós devemos ter uma maneira cristã de viver. Quando eu opto pela lei do amor, eu amo meu irmão. Hoje nós temos muita dificuldade de amar o irmão. E um pastor certa vez disse, e mexeu com minhas entranhas, e mexeu com o meu orgulho, mexeu com o meu caráter, mexeu com a minha maneira cristã de viver. Ele disse que o amor cristão é amar sacrificialmente. Amar sacrificialmente significa dar vida, doar a sua vida. Eu lembro que eu fui fazer uma visita pastoral, era uma segunda-feira fria. E ali eu tive um encontro com aquela família, com aquele casal, e ao terminar a visita, depois de terminar a oração, ele me fez uma validação, um elogio, um reconhecimento que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim para mim: muito obrigado, pastor, porque o senhor doou a sua vida para mim e minha família, nesse momento de angústia. Eu, como assim? Porque esse tempo que o senhor passou 2 horas aqui, ela nunca mais vai voltar. O senhor doou parte da sua existência, minha família. Nós não doamos nem 1, 2, 5, 10 minutos para ouvir aqueles que estão aflitos. Voltando ao pastor que mexeu com as minhas entranhas em sua ilustração, de uma forma muito firme e com toda a autoridade do Espírito, disse: o amor não está na fome, o amor está na cesta básica. E eu pensei e perguntei por quê. Em seguida, a impressão que deu que ele leu o meu pensamento. Ele diz assim: por que? Eu perguntei, por que o amor está na cesta básica? Aí ele olhou para a igreja e disse assim: porque nós como Igreja de Cristo, não estamos amando nem com o básico. Nós não estamos amando nem de forma básica. E feliz, irmão, é aquele que ama. Sabe por quê? Porque somos imagens e semelhança de Deus. Eu não sei se você tem tido esse sentimento. Quando você ajuda um próximo, quando você ora pelo próximo, quando você visita o enfermo, quando na autoridade do Espírito você impõe as suas mãos e ora pela cura de um enfermo, leva um conselho para uma família que está desesperada, o sentimento que você sai é um sentimento de alegria, de prazer e de felicidade plena, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E se somos e cremos que fomos formados à imagem e semelhança de Deus, temos a plena felicidade em promover felicidade na vida do próximo. Mas o Salmo, ele continua caminhando. Ele continua caminhando e respondendo a pergunta: como vive aquele que é feliz? Vive aquele que é feliz, é aquele que não se ilude, é aquele que não é ludibriado com referências nocivas. Qual é a sua referência de felicidade? Espero que não seja estes que o salmista condena. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Da onde então saem os conselhos dos ímpios? Da onde o ímpio, aquele que não teme a Deus, extrai valores para agir? E eu creio que as ações é a encarnação do nosso caráter. Repito, as ações e reações é a encarnação daquilo que impera o meu caráter, aquilo que motiva eu a agir, e a ser, e desenvolver as minhas atividades. Da onde os ímpios extraem os seus conselhos? São homens de mentalidades que não têm sombra nenhuma de temor a Deus. Os ímpios são estes, não temem a Deus. E se não temem a Deus, fazem o que querem. O seu Deus é eles mesmos, é o orgulho. O ímpio é o arrogante, o ímpio é o que passa por cima de todos. O ímpio é aquele que pensa só nele. São pessoas que vivem achando que estão bem, pois tudo está dando certo. Ele diz assim:
até estou prosperando. Mas a palavra de Deus também, que isso é questão de tempo. Os ímpios são como palha, é questão de tempo. A primeira tempestade, o primeiro desafio, a primeira aprovação, eles são derrubados. Feliz é aquele que não se ilude, não é ludibriado com referências nocivas, porque não imita a conduta dos pecadores. Feliz é aquele que olha para Deus e não olha para a conduta dos pecadores. Muitas vezes você faz a comparação da sua vida com a de um pecador. Faz comparação da sua vida com o ímpio. E a palavra de Deus diz que não devemos olhar para a conduta dos pecadores. Não devemos assentar na roda dos zombadores, aqueles que escarnecem de Deus, que não têm conteúdo ético da palavra. Mas os felizes, pelo contrário, os felizes geram conforto na vida do próximo. Os felizes promovem bem-estar em qualquer ambiente que pisa. Felizes são aqueles que escolheram viver, aprender e obedecer e servir na comunidade de Cristo. Agora preste atenção, quero falar sobre a importância da comunidade igreja, que é a comunidade de Cristo. O texto diz no verso 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Eu falei no início que felizes, bem-aventurado é aquele que tem o quê? O seu pé onde? No caminho que leva ao reino de Deus. O texto diz que feliz é aquele como árvore. Qual é o pé da árvore? É o quê? As raízes. O texto diz que as raízes do feliz, dessa árvore plantada, ela está plantada onde, amados? À beira de correntes, de águas correntes. O pé do feliz, o pé do justo, o pé do bem-aventurado está, que a sua raiz está plantada nas águas correntes. O que vem ser essas águas correntes? Águas correntes é a comunidade de Cristo. Porque é na corrente de Cristo, é nas águas da corrente da comunidade de Cristo que flui a palavra de Deus, irmãos. Os meus pés têm que estar firmados na igreja de Cristo. Porque é aqui que flui a palavra. E aí quando fala em pé, eu me lembro do texto que Jesus lava o quê? Com os pés. Jesus estava num encontro, estava num momento especial e de forma didática. Ele não estava sentado, ele estava deitado, porque era aquela forma com que eles ficavam à mesa. E os pés de sandálias empoeiradas ficavam nus naquele momento. E Jesus, num lampejo didático pedagógico, levanta, pega uma toalha, se envolve e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E ali chega no Pedro. Pedro falastrão, Pedro político, Pedro falava o que queria. E Pedro constrangido, dizendo: o Senhor é Senhor e vai lavar os meus pés. E quem lavava os pés nas festas? Era o escravo mais imprestável de uma casa, que não sabia cozinhar, que não sabia lavar, que não sabia costurar, que não sabia cuidar de criação, não sabia plantar. Só tinha uma função: o que vamos fazer com esse escravo inútil? Bota ele para lavar os pés dos convidados. E assim eles iam. E Jesus se abaixa e Pedro: não, o Senhor é mestre, o Senhor é Senhor. O Senhor não vai lavar meus pés. Aí Pedro, Jesus olha para Pedro e diz assim: se eu não lavar os seus pés, eu não terei parte contigo. E Jesus fala assim: não, o seu corpo já está limpo. Espera aí, o corpo foi limpo por quê? Pela minha palavra, pelos meus ensinos. Você só precisa lavar os pés. Aí vem a pergunta: por que Jesus não quis lavar o corpo e diz que o corpo estava limpo e só os pés? Porque os pés dos discípulos não ficam dentro da igreja. Os pés dos discípulos vai para o mundo, vai para o dia a dia,
convive em ambiente contaminado pela promiscuidade, pela desonestidade, pela corrupção, pela mentira. Os nossos pés, dos nossos filhos caminham em contextos acadêmicos onde tudo pode ser permitido, ou tudo é permitido para eles serem felizes. Onde professores xingam, onde professores saem com alunas, porque eles não estão preocupados com a formação integral do caráter do aluno. Eles estão preocupados em formar predadores para concorrerem no mercado. Os pés dos justos andam nos mercados, andam nos shoppings, e os pés dos justos vêm empoeirados, vêm contaminados com o pecado do mundo. Aí entramos na comunidade de Cristo, que são águas correntes. E nas águas correntes flui a palavra de Deus. E quando os meus pés estão na palavra de Deus, eles são lavados pela lei do Senhor. E nos habilita, e nos purifica, e nos fazem pessoas mais parecidas com Jesus. Por isso nós, pastores, temos que ter muito cuidado quando pastoreamos. Graças a alguns, para mim, chamamos de pseudos pastores, ou talvez até pastores bem intencionados, têm o poder de afastar pessoas da igreja. Não só pastores, mas algumas atitudes de crentes também têm afastado outros da igreja. E esses outros que são afastados da igreja, esses discípulos que saem do convívio da comunidade, que são águas correntes, não voltam para lavar as suas raízes, não voltam para lavar os seus pés. E o que vai acontecer com vidas que não lavam os seus pés com a palavra de Deus? Vão murchar, vão morrer, vão se afastar da comunidade, vão se afastar da comunhão com Deus. O texto diz que também são felizes aqueles que têm a convicção que no tempo certo, o fruto vai surgir. É o que diz a parte B do verso 3. Como árvore plantada à beira de águas correntes. Na sua Bíblia tem, na minha tem, 2 pontos. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. O que isso tem a ver comigo e com vocês? Aquele feliz que está com o pé no caminho que leva a Deus, que está com o seu pé em águas correntes, que recebe a porção da palavra de Deus, que é purificado de toda a impureza do mundo, que é reiniciado na sua comunhão, é reciclado, é aperfeiçoado para ter comunhão com Deus, escolheu a palavra, se deleita nela, percebeu que a palavra é a fonte de verdadeira felicidade. Não fica preocupado com os frutos, porque a prioridade dele é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu ser, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu intelecto. Igualmente, gasta a sua vida para cuidar do próximo, pelo menos das coisas mais básicas. Esse tipo de pessoa, amados irmãos, não tem tempo para ficar preocupado com frutos. Sabe por quê? Porque o fruto é sazonal, o fruto tem sua época. O fruto não é o primeiro é a semente. E a palavra de Deus diz que ela é a semente. Primeiro vem a semente, é plantada, é regada, e no tempo certo vem a flor. E a flor está dizendo aí a esperança, porque se tem flor, vai ter o quê? Fruto. Então não se preocupe, irmãos, com os frutos que você vai colher, porque ele vem no tempo certo. Isso é para mim. Para a minha vida, não sei se é para a sua. Eu tenho questionado porque alguns frutos não estão florescendo na minha vida.
Será porque eu estou em pecado? Será porque eu não estou cumprindo a missão com certeza, com convicção? Será que eu não tenho orado muito? Passa isso tudo. Mas Deus tem falado ao meu coração, eu tenho percebido Deus no meu a sós com Deus diariamente. Marcos José Andrade Alvarenga. O meu fruto é o fruto certo. Não é o fruto das estatísticas, mas é o fruto dos céus. O fruto no tempo certo. Marcos José Andrade Alvarenga, permaneça firme com os seus pés, servindo aqueles que um dia eu morri por eles. E eu ficava me cobrando porque eu preciso produzir, eu preciso mostrar os meus frutos. Hoje eu percebi que quem precisa olhar os meus frutos são Deus. E aí me lembra de um certo senhor que abriu a maçã para o seu netinho e pediu ao seu netinho para contar as sementes de uma maçã. E o netinho falou, é muito fácil. Começou a contar as sementes dessa maçã. E o avô didaticamente fala, agora conta as maçãs dessa semente. Aí ele olha para o neto e fala assim, o senhor está pedindo demais. E ele aplicou, só Deus, meu filho, pode enxergar os frutos da sua semente. Então coloque a sua vida, a raiz da sua vida, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Debaixo de quê? Dos propósitos de Deus. Seria covardia da minha parte terminar essa palavra dizendo, acabou. Concluí. E aí você deve estar perguntando, então como eu posso ser feliz? Pastor, me dá uma estratégia para eu ser feliz. Se eu começar a enumerar, elencar a estratégia para você ser feliz, eu vou ser mentiroso. E a melhor maneira para ser feliz é voltar-se para Deus, irmãos. É o que diz o verso 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Então, se você tem procurado a felicidade em lugares errados, tem buscado referências e conselhos errados, Deus está dizendo para você, volte-se para a lei do Senhor, meu filho, minha filha. Peça perdão. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. De que, irmãos? De toda injustiça. Seja feliz amando Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua razão e intelecto. Busca Deus em profundidade, irmãos. Essa é a verdadeira fonte de felicidade. Peçam perdão a Deus por ter escolhido endereços, lugares, prazeres, decisões, pessoas, e por ter escutado e observado as referências de ímpios e não dos conselhos da lei. O caminho do justo, amados irmãos, só tem um. É o caminho da reconciliação com Deus. O itinerário da reconciliação e do perdão e da graça de Deus é na confissão. Coloque sua vida diante de Deus. E eu termino a minha palavra dizendo e perguntando, qual é a tua alegria hoje? Qual é a tua alegria nesta manhã? Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo que impera na palavra de Deus,
Busque na palavra a fonte de toda a sua felicidade. Não busque a sua felicidade em aquisições monetárias. Não encontre respostas em nenhuma dívida paga. Não encontre felicidade, testemunho de felicidade e ostentação de bens. Porque tudo isso, meus irmãos, vai ficar por aqui. Que Deus te abençoe e te dê discernimento para que você tenha a verdadeira felicidade. Que Deus te abençoe. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar este cântico, essa composição tão linda do pastor Gerson, Alegria da Minha Alegria. É isso que nós, é assim que refletimos a graça, a bondade do Senhor, não é verdade? A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor com esta canção. Alegria é uma promessa do Senhor. Vou concluir com a palavra de oração. Domingo à noite eu fiz um apelo à igreja. Tem aumentado muito o número de pessoas que têm procurado alimentação aqui na igreja. E alguns também não têm dinheiro para comprar gás. Está na faixa de 50, 70 reais está um gás. Então eu fiz um apelo à igreja. Quem puder trazer alimento tipo massa, macarrão, molho de tomate, leite, açúcar, café ou biscoito. Se puder ser uma dessas coisas, ajuda e a gente passa, porque às vezes a pessoa não tem como comprar o gás, nem sempre temos para dar o dinheiro para o gás, mas às vezes o fogareiro resolve essas coisas numa emergência. Tem aumentado o número de pessoas carentes no país e eu faço então esse apelo aos irmãos, tá bom? Mesmo assim, você encontra no meio desse povo alegria e momentos de alegria. Pai, te damos graças, porque
porque a nossa alegria vem de Ti. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, meditando nessa palavra, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Abençoe seu irmão antes de sair. Abençoe, pode dar a bênção dele em nome do Senhor. Né?